Queridos irmãos, bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Iniciamos no último domingo uma série de 4 encontros, chamado Relacionamento Redimidos. Durante esse período, nós teremos 4 encontros, onde estaremos mostrando como o Evangelho, ele de fato é poderoso para transformar as nossas vidas e também, obrigado, Júnior, os nossos relacionamentos. Nós vamos, então, tratar desses temas, relacionados a como o Evangelho pode mudar a nossa maneira de se relacionar. Nós vamos tratar com esses temas. Domingo passado, lidamos com o tema lidando, com a rejeição, como responder a mágoas profundas. Hoje vamos falar sobre libertando-se do ressentimento, impedindo que as mágoas se tornem amargura. Próximo domingo, como amar pessoas difíceis, recebendo e compartilhando a misericórdia. E por último, amizade, da solidão aos relacionamentos enriquecedores. Hoje então, estaremos tratando do tema libertando-se do ressentimento, impedindo que as mágoas se tornem amargura. Queria convidar vocês a abrir a palavra do Senhor em Miqueias, capítulo 7. Miqueias, capítulo 7, versículo de número 19. Miqueias 7, 19. Diz assim a palavra do Senhor, vou ler na NVI. De novo, terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Até aqui que Deus nos abençoe. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui reunidos, ó Deus, e nesse momento termos esse tempo de estudo, onde poderemos também ser desafiados em muitas áreas. Que o Senhor mesmo ministre aos nossos corações com poder e graça, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, hoje vamos estar tratando libertando-se do ressentimento. E o autor, que escreveu esse material é o Robert Jones, mestre em ciências do Seminário Teológico de Westminster, professor associado do Aconselhamento Bíblico do Seminário Teológico Batista do Sul. Ele é membro fundador do Conselho da Coalizão de Aconselhamento Bíblico e membro da Sociedade Teológica Evangélica. E como eu disse para vocês, todos os nossos estudos, eles são revisados e adaptados para a nossa realidade. Todos esses estudos, a gente insisto em dizer, de inerrante, inspirado só as Escrituras. Todos eles têm as suas limitações e nós tentamos, de alguma forma, trazer melhor a doutrina que nós cremos e também ao nosso contexto aqui como Igreja Presbiteriana de Mandacaru. E assim seguiremos com a graça do nosso bom Deus. Me permita inicialmente contar não uma história interessante, mas 3 histórias interessantes que o autor ele começa no seu livro. Ele primeiro conta a história de uma mãe chamada Carla. Carla, ela é casada com Max e a sua sogra Gayle foi visitá-la. Ela e a sogra já não tinham um relacionamento muito profundo, poderíamos dizer. E quando a sogra foi passar alguns dias na sua casa, ela teve alguns desentendimentos com a sogra, principalmente no que diz respeito à criação dos filhos. A Gayle não gostava ou aprovava a maneira como Carla,
educava os seus próprios filhos. E algumas vezes a sogra quis repreender os netinhos ali. E Carla não gostou disso. Mas, na verdade, Carla não só não gostou do que Gayle, sua sogra, fez, mas com a postura de Max, também seu esposo, que não falou nada. A sogra fica se metendo na nossa vida, na criação dos filhos da gente, e tu não fala nada. A sogra voltou para sua casa, a vida seguiu. Mas cada telefonema que Gayle dava para o seu filho Max, Carla ficava chateada. É como se tivesse algo no coração de Carla que não fora tratado. E toda vez que o filho e a mãe se relacionavam ali, sabe? Ela lidava com aquela, amargura em seu coração. Na verdade, aquilo começou a se espalhar para o seu próprio casamento, que estava até se deteriorando em meio a tudo aquilo. E aí os ataques, em vez de ser a sogra, passou a ser o marido. E aquilo que aconteceu, na verdade, permitiu que Carla ficasse extremamente magoada, mas percebemos que essas mágoas começaram a se tornar amargura no coração de Carla. Uma segunda história é de um jovem chamado Doug. Doug estava querendo começar a trabalhar e, mesmo que não gostasse muito da ideia, conseguiu um emprego para ser garçom. Mesmo querendo fazer outros cursos e tendo outros projetos, ele disse: não, eu consegui isso, vou começar aqui. E ele então, por 6 meses, trabalhou de maneira assim maravilhosa, sabe? Era uma pessoa sempre atenciosa, uma pessoa que tratava bem os clientes, que ganhou a atenção do seu chefe. O chefe começou, sabe, a dar mais atenção a Doug, a ajustar os horários dele, a escala e tal. E Doug começou a desfrutar desse momento maravilhoso ali no restaurante que ele trabalhava. Mas, com o passar do tempo, sem saber o porquê, o humor daquele chefe mudou em relação a Doug. E aí o que foi que aconteceu? As horas extras de trabalho de Doug foram cortadas. Os pedidos de Doug para não trabalhar no final de semana não eram atendidos. Garçons recém-contratados tinham turnos melhores do que Doug. Quando Doug questionou o chefe, ele respondeu de maneira antipática e indiferente e nada mudou. Doug ficou extremamente magoado com tudo aquilo. Mas aquela mágoa começou a se tornar uma amargura em seu coração. A irritação de Doug aumentou, passou noites sem dormir. Ele se viu cada vez mais ressentido com o patrão, se sentiu com ciúme dos seus colegas funcionários, e a amargura estava se enraizando no coração daquele jovem. A terceira e última história é a de Debbie. Debbie é uma mulher que acabou se divorciando do seu primeiro marido por causa da infidelidade constante desse. Era um homem que atraía repetidas vezes e o casamento de Debbie terminou de maneira desastrosa. Assim, seus parentes, amigos, enfim, se alegraram muito quando ela conheceu um homem chamado Aaron. Um homem cuidadoso, marcado pela constância, sensibilidade. Sabe aquele homem que todo mundo disse assim: pronto, esse camarada aí é um homem bom. Esse casamento vai dar certo agora, Debbie. Debbie se casou. E o que é que aconteceu? Cerca de 1 ano depois, Aaron caiu. Ele cometeu o adultério. Mas Aaron, ele se arrependeu.
ele renovou seus votos conjugais, provou ser um marido íntegro nos anos seguintes. De fato, ele passou por um arrependimento genuíno. Mas, por 3 anos, Debe acumulou aquela mágoa no coração, e mesmo tendo um marido restaurado, arrependido, contrito, restaurado, ela não conseguiu lidar com isso em seu coração. E ela começou, de fato, a ficar profundamente amargurada. E vivia um casamento de aparências, porque não conseguiu libertar-se do ressentimento pelo que o seu marido fez com ela. A pergunta que eu faço para você é: você se identifica com Carla, Doug ou Deb? Talvez não nessas situações específicas, mas de alguém que fez algo contra você, que lhe magoou profundamente, e você, sabe, fica com aquela mágoa no coração, e quando você percebe, aquilo já virou uma amargura. Deixe-me tentar explicar um pouco melhor isso. Quando a pessoa está irada, a ira, você reage, algo aconteceu, você fica irado, você fala, você rebate. A amargura é uma ira estabelecida. É o tipo de ira que não simplesmente reage à ofensa de alguém, mas que forma uma animosidade sobre aquela pessoa que lhe ofendeu. É algo que fica guardado ali no coração, e que toda vez que você olha para aquela pessoa, que você precisa conversar com ela, que você, sabe, você age de maneira totalmente, enfim, com uma animosidade, porque aquilo de fato se enraizou em seu coração. A amargura, então, é quando esse ressentimento permanece, quando as mágoas se estabelecem, e aquele, então, sentimento perdura profundamente em seu coração. Todos nós já sofremos algum tipo de ofensa, sim ou não? Sim. E a maioria das ofensas que nós recebemos, especialmente as coisas que são pequenas, entendendo o mundo que nós vivemos e, enfim, nós ignoramos. As ofensas, em sua grande maioria, nós perdoamos, mas, ocasionalmente, experimentamos uma ofensa grande. Sabe aquela ofensa que eu estou dizendo assim? Aquela que você diz, isso aí não, é ou não é? Isso aqui eu até poderia, mas isso aí, olha. E você é ofendido de tal forma que o seu mundo vira de cabeça para baixo. E nós ficamos profundamente magoados. E, queridos irmãos, começamos a armazenar aquilo em nossos corações, alimentá-lo. Deixamos crescer ao ponto de sermos hostis com aquele que nos ofendeu. Que esperança há para Carla, Doug, Deb, para você e eu? Que esperança temos de escapar da tristeza, da escravidão, do empobrecimento que o ressentimento traz para as nossas vidas? O autor, ele diz que a resposta é encontrada em Jesus. Jesus entende, ele está conosco, ele vem até nós em nossos maus tratos e permanece conosco para nos ajudar. Como alguém contra quem pecaram severamente, ele entende os maus tratos. Ele passou por isso. As Escrituras nos dizem que ele veio para salvar o seu próprio povo, mas o seu povo não
não recebeu. Isaías 53:3 diz que ele era o desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homens de dores que sabem o que é padecer. Pecaram severamente contra Jesus. Ele foi escarnecido, ridicularizado, esmurrado, cuspido, abandonado e crucificado. Este é o Jesus, o maltratado, que está conosco e é capaz de nos ajudar a lidar com o nosso ressentimento e vencer a nossa amargura. Então, que esperança tem para Carla, Doug, Deb, para mim e para você, que podemos estar sendo escravizados por este ressentimento em nossos corações e nos tornando amargos? Qual é a esperança que temos? A resposta está em Cristo. Nós vamos esta manhã aprender com aquele que sim. Pegue todas as suas ofensas que você já recebeu nesta vida. Não se compara às que Cristo. E como Cristo foi ofendido. Nós temos muito que aprender com Ele. Muito que aprender. Mas como? Como poderíamos aprender com Jesus? A resposta é a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Em Efésios 4:31, o apóstolo Paulo nos chama a livrar-nos de quê? De toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda a malícia. O antídoto para a amargura? Veja o que diz Efésios 4:32, leiam. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoa. Esse versículo é a estratégia do apóstolo para combater a amargura, contra a qual ele advertiu no versículo anterior. O apóstolo Paulo está nos chamando a ter, a nossa mente conscientemente controlada pelo perdão de Deus, por meio da morte de Jesus Cristo. E à medida que nós compreendemos a grandeza e a beleza do que Deus fez por nós em Cristo Jesus, nós iremos então a refletir como nós deveremos nos relacionar com os outros, com aqueles que nos magoaram e nos ofenderam profundamente. Nós iremos esta manhã refletir sobre 6 verdades do Evangelho que podem evitar que o ressentimento se acumule para impedir que as mágoas se tornem amargas. Alguém aqui já foi magoado profundamente ao ponto de realmente ficar uma pessoa amarga? Sim ou não? De você ter dificuldade de se relacionar mesmo com aquela pessoa? De você, ter uma postura de animosidade com aquela pessoa? Provavelmente, alguém já lhe ofendeu ao ponto de você dizer assim: olha, se eu estiver andando nessa calçada e fulano cruzar comigo, eu vou para outra. Não tinha essa história, né, que o pessoal dizia? Pois é. Pessoas nos machucam e nos ferem. E como lidar com isso? Nós podemos começar então refletindo sobre a enormidade do amor de Deus demonstrado na cruz. Se nos tornamos amargos, teremos esquecido o tamanho maciço da dívida do pecado que Deus nos perdoou. Nós podemos aprender muito com esse texto. Abra a palavra de Deus em Mateus capítulo 18, por favor. Nós temos aqui, em Mateus 28, uma história sobre perdão que certamente vai impactar a sua vida. A passagem começa com a pergunta
oportuna do apóstolo Pedro. Vá acompanhando aí. O versículo 21 diz assim: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? E aqui me permita dizer que a sugestão de Pedro é um tanto generosa. Por quê? Porque no ensino tradicional daqueles dias, recomendava-se que pelo menos 3 vezes houvesse esse perdão. Pedro já está assim meio que se gabando, né? Ou dizendo, olha, 7 vezes, Senhor, é isso que precisamos fazer. Mas então no versículo 22, Jesus disse, observe, eu digo a você, não até 7, mas 70 vezes 7. A expressão aqui, 70 vezes 7, não sugere um número X que devemos perdoar até ele, mas uma quantidade ilimitada de perdão. É isso que Jesus está dizendo. Perdoe de maneira ilimitada. Ou seja, não conte as ofensas contra você. Perdoe sem limites. E como Jesus sabiamente faz, ele vai nos contar uma história. Ele vai agora, queridos irmãos, ilustrar esta grandiosa verdade que ele quer ensinar para os seus discípulos, com uma história sobre um rei e 2 servos. Versículo 23 a 25, acompanhe. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei, que resolveu ajustar as contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou ao Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então Jesus está contando a história de um rei. Este rei tinha um determinado servo que devia para ele cerca de 10.000 talentos. O autor, ele convertendo as moedas dos nossos dias, esses 10.000 talentos variam entre 12 milhões a 1 bilhão de dólares em nossos dias. É basicamente a ideia de uma dívida impagável. Uma dívida impagável. É um exagero que Jesus está usando aqui, para mostrar deliberadamente, este servo tem uma dívida que é impossível que ele pague. Sabendo disso, o que o servo faz? Versículo 26. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. Qual foi a reação do rei? Versículo 27. E o senhor daquele servo, compadecendo-lhe, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Percebe? Aquele homem não tinha como pagar. Aquele homem, sabe, pediu que aquele rei exercesse misericórdia para com ele. E o rei, sem hesitar, sem pensar muito, disse: tudo bem, sua dívida está paga. Você está perdoado aí, vá-se embora. Então, diante desse rei misericordioso, com a declaração de dívida paga, a história agora, ela muda drasticamente. E vai surpreender a mim e a você. Porque o versículo 28 diz que, saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários e, agarrando, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. De quanto era essa dívida? Os estudiosos, mais uma vez, se esforçam, entendem que essa dívida era algo em torno de 6.000 dólares. Mas talvez, pastor, 6.000 dólares é muita coisa. Mas lembra de quase 1 bilhão, não é?
e ele foi perdoado. Os números estão aqui para mostrar, não é, que certamente a dívida do primeiro servo era algo impagável, imensa, enorme. E que este conservo estava devendo àquele servo que foi perdoado uma quantia muito pequena mesmo, se comparado à dívida que lhe foi perdoada. Eu imagino que assim como nós fomos impactados com a atitude deste homem, os ouvintes de Jesus também foram chocados com a ação dele. E por que nós ficamos chocados com a ação dele? Porque, poxa, olha como ele foi perdoado. E olha agora como ele está agindo. Mas quem sabe se aquele conservo suplicar, feito ele suplicou, ele não muda de ideia. O servo fez o conservo. Olha só, versículo 29. Sê paciente comigo e te pagarei. Pronto, agora está a hora de você viver o que você aprendeu. Você foi perdoado. Agora o quê? Faça o mesmo. Perdoe. Mas olha o que ele diz. Versículo 30. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Perceba a expressão. Ele, entretanto, não quis. Não quis. Ele não quis ser misericordioso como o rei foi com ele. Ele não quis. Isso incomodou você? Sim. Incomodou os ouvintes ou aqueles que testemunharam isso nessa história contada por Jesus também. Por quê? Versículo 31. Vendo seus companheiros que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao Senhor tudo o que lhe acontecera. Então seu senhor, chamando, lhe disse: servo malvado, perdoei aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que se pagassem toda a dívida. Jesus quer nos mostrar uma grande lição. E o versículo 31 ele diz: assim também meu Pai Celeste vos fará, se no íntimo não perdoardes a cada um a seus irmãos. Jesus mostra um ponto inconfundível. Nós fomos pagos, fomos perdoados de uma mega dívida que nós tínhamos. Impagável. Impagável. Por isso nós devemos perdoar os outros também. E falhar em perdoar tem consequências severas. Então, o primeiro ponto que vai nos ajudar a lidar com o ressentimento em nosso coração é refletir sobre a enormidade do amor de Deus pelo seu povo, pela sua igreja. Pessoas maltratam outras, magoam outras. O que Carla, Doug e Deb enfrentaram é comum no mundo em que nós vivemos. Cônjuges traem, filhos se rebelam, chefes demitem pessoas, amigos mentem, pastores falham, pais abusam, feridas são reais. Mas, diante de tudo isso que as pessoas podem fazer com nós, nos magoando profundamente, lembremos do que Deus fez por mim, do que Deus fez pela sua igreja, do que Deus fez por você, se realmente você já desfrutou desse perdão.
Pegue a maior mágoa. Pegue aquilo que fizeram com você, que você disse, poxa vida. É uma dívida muito pequena a ser paga, comparada com o que Deus fez por você. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Queridos irmãos, os nossos pecados não são poucos, são muitos. Mas pela cruz, Jesus morreu em nosso lugar. E Deus afastou então de nós a nossa transgressão, como diz o Salmo 103:12, quanto dista o Oriente do Ocidente. Ele lançou, como nós lemos em Miqueias, todos os nossos pecados na profundeza do mar. Ele nos tornou brancos como a neve. Queridos irmãos, o autor pergunta, ele diz assim, será que um dos motivos, e atenção aqui, será que um dos motivos pelos quais você acha tão difícil perdoar é porque nunca recebeu o perdão de Deus através do arrependimento de seus pecados e do crer em Jesus Cristo como Salvador? Ou talvez você ainda não tenha compreendido a majestade, a enormidade do perdão de Deus de todos os seus muitos pecados. Não tem outro caminho para responder a esse ressentimento e falta de perdão que você carrega no seu coração. Ou você nunca desfrutou do verdadeiro perdão de Cristo, ou você de fato ainda não compreendeu a enormidade, a majestade, a beleza profundamente do que Ele fez por você. Ah, pastor, mas se o senhor soubesse o que fizeram comigo, eu diria, eu posso até não saber, mas eu sei o que tu fez contra aquele que foi cravado na cruz do Calvário. Que Deus tenha misericórdia e nos ajude. Em segundo lugar, algo que vai ajudar você a lidar com esse ressentimento, para que essas mágoas não virem amargura no coração, é você refletir sobre a nossa necessidade desesperada do perdão de Deus. Se nos tornamos amargos, estaremos declarando que não precisamos do perdão de Deus em nossas vidas. Quer outro bom motivo para perdoar os outros? Da mesma forma, Deus nos perdoará. Olha o que diz Marcos 11, leia, por favor. Certo. E agora, leia. Perdoa-nos as nossas dívidas. De alguma forma, me permita eu dizer isso, e eu vou tentar explicar depois. De alguma forma, os textos estão falando de que Deus nos perdoará, e Deus nos perdoará está relacionado à maneira como nós perdoamos os outros. Agora, como entender isso? Nós, reformados, calvinistas, não estamos falando aqui de salvação pelas obras, ou seja, eu vou perdoar muito o que fizeram comigo para que Deus possa me perdoar. Não é isso. Salvação não é pelas obras. Salvação não é pelas obras. O apóstolo Paulo já disse que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Mas então, como nós poderíamos entender esse texto? Me permita abordá-lo de duas maneiras diferentes. A primeira abordagem entende que quando nós aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós fomos justificados, não é isso? Ou seja, todos os nossos pecados
foram perdoados. Nós fomos declarados justos. Passado, presente, futuro, nada vai mais nos condenar. Mas, se nós não perdoamos ao outro, Deus, como nosso Pai, é como se Ele ficasse desapontado conosco. É como se Ele reprovasse esta nossa atitude. É como se Ele se entristecesse. E isso, de alguma maneira, não nos separa deste relacionamento, mas traz barreiras, ou melhor, nuvens sobre esse nosso relacionamento com Deus. É como você estivesse pecando, fazendo algo que desagrada a Deus. Deus não está feliz com aquilo. Então, parece que esse não perdoar o próximo, uma vez que você foi perdoado, sabe, de fato, traz um desapontamento da parte de Deus sobre essa sua atitude. Uma outra situação interessante é que, se realmente nós somos lavados e remidos pelo sangue de Cristo, nós vamos evidenciar isso como? Perdoando os nossos irmãos também, perdoando aqueles que nos ofenderam, perdoando aqueles que nos maltrataram. E se nós não perdoamos aqueles que nos ofenderam, é de se questionar se realmente somos crentes verdadeiros. Então a ideia de que Deus nos salvou, nos deu uma nova disposição para amar os outros, e se formos amargos com os outros, não perdoarmos os outros, estamos evidenciando que na verdade Deus nunca nos perdoou, que não somos crentes verdadeiros, apesar de professarmos com as nossas bocas e com os nossos lábios. Então, o autor ele diz: você gostaria de ter um relacionamento nebuloso, distante, com o seu Pai Celestial? Ou de ter a sua salvação legitimamente duvidada pelos outros? São as duas hipóteses que nós levantamos. Ele diz: nenhum dos dois tem meu voto. Ou você prefere viver na alegre liberdade da comunhão, sem obstáculos com Deus e na certeza confiante de que você pertence a Ele? O remédio para ambos os casos é o mesmo: perdoar os outros. Jesus quer que nós perdoemos aqueles que nos ofenderam. E certamente, desta forma, não entristecemos a Deus e evidenciamos: sim, aí está um crente de verdade. Sabe, o Doug, aquele que teve as lutas lá com o seu chefe, enquanto o seu conselheiro pastoral compartilhava com ele esse texto de Mateus 18, Doug percebeu que, o texto que nós lemos de Mateus 18, Doug percebeu, que os pecados do chefe contra ele eram muito menor do que os 20 anos de pecado de Doug contra Deus. Muito. Ele disse que quando leu o versículo 35, assim também meu Pai Celeste vos fará, se no íntimo não perdoardes cada um dos seus irmãos. Ele percebeu o perigo em que se encontrava. Doug então começou a compreender a grandeza da graça de Deus e a necessidade de transmitir graça ao seu chefe injusto. E então a amargura começou a dissipar no coração de Doug. A terceira maneira que vai nos ajudar a lidar com esse ressentimento é refletir sobre a nossa necessidade essencial de misericórdia. Nosso Deus é um Deus de misericórdia sem igual, um Deus que se deleita em mostrar graça, mesmo aqueles que ofendem profundamente. Sua misericórdia perdoadora se estende do Oriente ao Ocidente. Ele nos salva misericordiosamente, apesar das nossas ações iníquas. Suas misericórdias se renovam a cada manhã. Se nós nos tornarmos amargos, estamos declarando que não precisamos da misericórdia de Deus.
Essa terceira razão é paralela à segunda. Precisamos de perdão. Precisamos de misericórdia. Responda uma pergunta simples. No dia do julgamento final, você quer encarar a Deus com misericórdia ou sem misericórdia? Com misericórdia. Com misericórdia. O que é misericórdia? O que é que a misericórdia se distingue da graça? Graça é quando Deus dá aquilo que nós não merecemos. Misericórdia é quando Deus não nos dá aquilo que merecemos. No dia do juízo, todos nós queremos que Deus seja misericordioso conosco, ou seja, que Ele não nos dê aquilo que nós merecemos. O apóstolo Tiago diz porque o juízo é sem misericórdia para com aqueles que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Tiago 2,13. A misericórdia, irmãos, é a marca de uma pessoa piedosa. É a marca de uma pessoa piedosa. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai Celestial, Lucas 6,36. O Senhor Jesus nos disse, queridos irmãos, que bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Deus tem sido misericordioso conosco. Nós almejamos que no grande dia Ele seja misericordioso conosco. Nós, crentes, precisamos ser misericordiosos com aqueles que nos ofendem. Misericordiosos com aqueles que nos ofendem. E não entender isso é desprezar de alguma forma a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Em quarto lugar, estamos caminhando, são apenas 6 pontos. O papel de Deus e o nosso precisa ser entendido e vai ajudar a você a lidar com esse ressentimento. Se nos tornamos amargos, estaremos assumindo o papel de Deus como juiz. Que papel desempenhamos quando nos mantemos amargos contra alguém? Quando você avalia o que alguém fez contra você e você diz, esse camarada é culpado. Qual é o papel que você está assumindo ali? De quê? De juiz. Estamos agindo como juízes, avaliando as provas contra alguém, então damos um veredito, declaramos culpado. Não é de admirar que o apóstolo Tiago desafia o nosso julgamento, dizendo, vamos ler? Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer parecer. Aquele que pode salvar e fazer parecer. Quem és que julgas o próximo? Pessoas amargas estão usurpando, roubando o trono do único legislador e juiz. O apóstolo Paulo, em Romanos 12:19, ele diz, amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. A maioria das pessoas sabe que a vingança é errada, mas poucas pessoas entendem o porquê. Por que a vingança é errada? Por quê? Não é porque os atos malignos não justifiquem a vingança, não. Mas é porque Deus é quem há de julgar, a vingança é dele. Na verdade, em Romanos 12, nesse texto, dá pelo menos 2 mandamentos, mas a gente tende a se ater mais a um. Todos nós conhecemos o mandamento negativo, não vos vingueis.
Mas o positivo, mandamento positivo é deixa-o. Deixa com Deus a ira. Você não deve se vingar. Mas também há uma ordem para você deixar a ira com Deus. Vocês lembram da história de José do Egito? Foi vendido pelos irmãos. Vocês conhecem essa história? E queridos irmãos, quando, José se dar a revelar àqueles irmãos e eles ficam extremamente preocupados. Mas na verdade eles entendem que enquanto Jacó for vivo, José vai preservar a vida deles. Mas então nós chegamos em Gênesis 50. Queridos irmãos, o funeral de Jacó está aqui. E quando Jacó morre, aqueles irmãos se desesperam, vão até José. José, nós vamos ser seus escravos, não faça mal a gente. E José respondeu, não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Gênesis 50, 19. José entendeu a mesma verdade de Romanos 12 e Tiago 4. O julgamento vem de Deus, não será nosso. Não estamos falando de disciplina eclesiástica, não estamos falando de não combater o pecado, não é disso que estamos falando. Estamos falando que quando nós nos magoamos, nos amarguramos, nos ressentimos, nós estamos muitas vezes assumindo esse papel. E nós precisamos entender isso. O que você precisa fazer se seu ressentimento crescer? Libere o seu agressor de julgamento e confie a Deus. Parafraseando o conselho do falecido pastor presbiteriano, Dr. James Kennedy, desça a escadaria em seu coração, abra a porta da prisão, destranque as correntes e deixe sair do calabouço de sua alma. Que coisa maravilhosa. O que é que a gente precisa fazer para se libertar desse ressentimento? Precisamos liberar o nosso agressor. E essa palavra do pastor James Kennedy é fantástico, né? Poxa, desça a escadaria do seu coração, abra a porta da prisão, destranque as correntes e deixe-o sair do calabouço da sua alma. Ou seja, ofensor, você está livre. Essa verdade atingiu Carla de maneira muito especial. Em meio à raiva com a sua sogra, ela ficou angustiada, porque ela percebeu que ela estava se tornando uma pessoa amargurada, como aqueles telefonemas mexiam com ela, prejudicavam o seu relacionamento com Max. Mas então, foi lendo Romanos 14, versículos de 9 a 10, que Deus falou profundamente ao coração de Carla. Diz o texto, foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, porque julgas teu irmão, e tu, porque desprezas o teu, pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Carla leu este texto, e ela percebeu que não tinha o direito de usurpar o papel de Deus. Deus vai tratar com a minha sogra de o que ela fez. E ela percebeu que ela também precisava ser tratada por Deus. Porque a amargura também estava crescendo em seu coração. E diante de um justo juiz, ela pôde refletir não só sobre os pecados da sua sogra, mas também sobre os seus próprios. Em penúltimo lugar, estamos caminhando para o fim. A natureza dupla do pecado e do ofensor precisa ser entendida. Se nós nos tornamos amargos, esqueceremos de que como pecador, o ofensor, ele é enganado
escravizado pelo pecado dele. Como você olha para a pessoa que lhe ofendeu? Como você a vê? É interessante porque, costumeiramente, nós entendemos, não é, que eles são rebeldes e desobedientes. Isso parece que está muito claro em nossa mente. Textos, por exemplo, Romanos 3, não há o justo sequer, não há quem entenda, todos extraviaram, não há quem faça o bem. 1 João, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, a gente olha para essas pessoas e nós, como cristãos, sabemos que eles são pecadores, eles são desobedientes, são rebeldes, sim, lutam com a natureza deles caída. E a gente diz, está certo, é isso. Mas existe um outro lado que normalmente nós perdemos de vista. É que as pessoas que pecam contra nós, elas não somente são rebeldes e infratores da lei, mas muitas vezes elas estão enganadas. Ou aquelas ímpias mesmo escravizadas pelo pecado, elas estão cegas. Sabe o que é você estar fazendo algo, mas você não se apercebe do que você faz? Jesus claramente disse aos fariseus, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O apóstolo Pedro chamou os falsos mestres de escravos da corrupção. E o homem é escravo daquilo que o domina, Pedro disse na sua segunda carta. Mas Jesus, ele mostra de maneira marcante na cruz do Calvário, quando ele disse assim, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Você percebe que Cristo está lidando não somente com pessoas rebeldes, pecadoras, que ofenderam, que o maltrataram, que o crucificaram, mas ele também compreende que por si mesmas elas são ignorantes, elas são incrédulas, elas estão cegas. Ou seja, elas estão agindo de maneira pecaminosa, mas nem sempre conseguem compreender a maneira como estão agindo. E aí é onde a gente às vezes perde isso de vista. A gente até diz, fulano fez isso comigo, eu sei que ele é um pecador. Mas você já parou para pensar, fulano fez isso comigo, mas até que ponto fulano observou, percebeu que realmente ele feriu a minha pessoa e pecou contra Deus? Ou ele não está cego diante daquela situação? De que maneira isso transforma o modo como olhamos para os nossos ofensores? Deixe-me dizer isso delicadamente, especialmente se alguém pecou severamente contra você. Uma perspectiva semelhante à de Cristo sobre o seu ofensor inclui o reconhecimento da escravidão e do auto-engano dessa pessoa. Isso significa não levar o pecado desta pessoa contra você de forma excessivamente pessoal. Fulano fez isso comigo. É um pecador, sim. Um pecador que pode estar cego quanto às suas atitudes. Então não é tanto sobre você, mas também é sobre ele, é sobre Deus, é sobre a sua cegueira, é sobre a sua rebeldia. Queridos irmãos, o pastor, escritor deste livro, o Dr. Robert Jones, ele conta que ele, na sua caminhada ministerial, tratou com muitos casais que passaram por situações de adultério. E ele diz assim, eu nunca me sentei com um casal em que o marido disse assim, olha, hoje eu acordei e hoje eu estou decidido que eu vou arrumar outra mulher e eu vou trair minha esposa. E não somente isso, eu já sei até como eu vou fazer. Olha, eu vou fazer assim, vou fazer aquilo, e depois vou planejar desse jeito, e então quando chegar assim eu vou... Ele disse não. Ele disse, nunca aconteceu isso com aqueles que eu aconselhei, que eu precisei lidar com eles. Na verdade, o que aconteceu é o quê? É que a pessoa foi para o seu trabalho, e teve uma risada, e teve uma conversa,
e despertou um sentimento, e de repente, sem perceber, foi se envolvendo em outras situações, em outras, e quando percebeu, já estava cego completamente e caiu. Na verdade, ele diz, sim, esses são inteiramente responsáveis pelas suas decisões. Eles foram rebeldes, desobedientes e vão ser certamente julgados, no sentido de que sofreram as consequências pelos seus atos. Mas a gente precisa também levar em consideração o engano, a escravidão, a cegueira. E muitas vezes nós não pensamos nisso. Na verdade, a Debbie, ela só começou a ter o seu relacionamento de fato transformado com o Aaron, que lhe traiu, depois de encontros regulares com uma amiga dela, onde ela pôde de fato, conversar um pouco mais com o seu marido. E ao mesmo tempo ver como seu marido sofria profundamente. Por quê? Porque sim, ele errou. Mas Deus tinha lhe perdoado. A sua vida tinha sido restaurada. Mas a sua esposa carregava amargura em seu coração. E ele teve a oportunidade de mostrar para ela como isso estava sendo um fardo na sua vida e em seu relacionamento. Ela passou a conversar mais com o Aaron e a entender um pouco mais essa questão sobre o pecado. Por isso, vamos tentar olhar para aqueles que pecam contra nós, observando todos esses detalhes, para que você não carregue, algo excessivamente pessoal sobre você. E por último, nós precisamos nos lembrar da nossa própria falibilidade. Se nos tornamos amargos, estaremos nos esquecendo de que, como pecadores, nós também somos capazes dos mesmos pecados e que a raiz dos mesmos pecados já pode residir em nós. Queridos irmãos, Jeremias diz que é mais enganoso do que qualquer outra coisa. É uma doença incurável, o nosso próprio coração. O autor aos Hebreus nos mostra, e nos fala sobre o engano do pecado. Não são poucos os textos que mostram, como nós lidamos com o pecado e como nós somos susceptíveis a pecar como aqueles pecaram contra nós mesmos. Nós percebemos, e eu quero que você leia para mim, por favor, leia. Qual o aspecto desse perigo? Rapidinho. Você já falou alguma coisa assim? Tá. Olha, eu me lembro. Quando eu me debrucei um pouco mais sobre a vida, a obra, enfim, a teologia do Jonathan Edwards, eu aprendi com ele uma coisa impressionante. Sempre que eu sento para aconselhar alguém, aquela pessoa pode confessar o pior pecado que eu já ouvi na minha vida. E ainda assim eu carregarei no meu coração. Poderia ter sido você. O Edwards contava que sempre que ele se sentava com um irmão, com alguém da igreja, que ouvia uma história, ele sempre travava em seu coração, dizia essa palavra: podia ser você. Só não é você, porque a graça de Deus está lhe sustentando. Isso vai mudar a maneira como a gente vai aconselhar, orientar e se relacionar com as pessoas. Mas continue, vamos lá. Você que já disse, eu nunca faria um negócio. O que fez comigo, eu nunca faria. Vamos lá, continue. Quando dizemos...
dadas as mesmas origens. E aí, será? É a graça de Deus, irmãos, que nos sustenta. Provérbios 16, 18 diz que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. O apóstolo Paulo diz: aquele, pois, que pensa que está em pé, veja, para que não caia. Em nossa amargura, nós, de maneira muito ingênua, fingimos superioridade moral e nos sentimos invulneráveis a esses próprios erros. Mas quem é você? Quem sou eu? Para não fazer exatamente aquilo que fizeram contra nós e que tantos nos magoam. Eu não tenho dúvida de que nós seremos extremamente desafiados esta manhã a refletir sobre a maneira como nós fomos magoados e como temos lidado com essas mágoas, com esse ressentimento. Tem muita pessoa que está deixando de desfrutar de relacionamentos saudáveis, abençoadores, para a glória de Deus, porque carregam amarguras em seus corações, porque não aprenderam a perdoar, não desceram no fundo do seu coração e libertou o ofensor que tanto lhe magoou, lhe entristeceu. Eu queria concluir dizendo que a amargura é um fardo que escraviza a alma e corrói os nossos relacionamentos. E talvez você saiba o que eu estou dizendo. Jesus, nosso Salvador, conhece profundamente a dor da traição, da injustiça, e por isso essa manhã nós podemos ver que Jesus é o nosso grande modelo e fonte que nos mostra, sim, podemos perdoar. Ao contemplarmos o perdão imenso que recebemos de Deus em Cristo, nós somos chamados a libertar aqueles que nos ofenderam do calabouço do nosso coração. E talvez seja isso que esteja faltando em muitos dos seus relacionamentos. Perdoar não é minimizar a ofensa. Não, o que ele fez contra mim é sério, machucou, doeu. Mas é reconhecer que a justiça final pertence ao Senhor. Leamos que o Evangelho da graça nos transforma, removendo o ressentimento e nos capacitando a viver com misericórdia, humildade e amor genuíno, para a glória de Deus e para o bem do próximo. Que Deus nos abençoe, que a gente possa sair daqui hoje certos de que ouvimos a voz de Deus e arrependidos, que possamos ter relacionamentos restaurados através de um perdão genuíno para a glória do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe.